Senhor, às vezes nós temos aqui pessoas que estão experimentando derrota, mas que o Senhor comunique com o coração delas que o Senhor é aquele que dá vitória. Essa batalha não é nossa, essa batalha é do Senhor. E em qualquer batalha que entramos com o Senhor, já entramos como vencedores, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode se assentar, por favor. Obrigado, equipe de adoração. Eu gostaria que você assistisse comigo esse vídeo e prestasse atenção em um pequeno detalhe que ele vai mostrar, para que a gente possa conversar sobre o protetor solar de hoje, que é a nossa observação em relação aos detalhes. Vamos assistir esse vídeo juntos. Obrigado. Você percebeu? Conseguiu entender a lógica? Às vezes a gente não percebe. Essa mocinha vivendo um quadro depressivo no seu quarto, porque ninguém a visitava e não havia amigos. Agora o pai percebe que alguém estava procurando e a filha não conseguia ouvir quando alguém a procurava. Então ele inverte, ao invés do som, coloca a luz para que aparecesse quando tocasse a campainha, e isso muda tudo. Um pequeno detalhe foi capaz de alterar a história dessa pequena moça. E muitas vezes detalhes da nossa vida são capazes de alterar o resto da nossa história. Seja para o bem ou seja para o ruim, nós estamos sempre envolvidos de muitos detalhes que podem comprometer a nossa vida. Basta você perguntar para uma pessoa que esqueceu de verificar o seu radiador ou o seu óleo de motor para fazer uma viagem. Era apenas um detalhe. E de repente está ele com o capô levantado, o motor esfumaciado, e um detalhe comprometeu toda a viagem. Pergunte para alguém que esqueceu de apertar bem os pneus, ou quando fez a troca e sofreu um grave acidente. Pergunte para alguém que encontrou na estrada de moto em alta velocidade apenas uma pequena pedra. Pergunte para alguém que perdeu uma viagem apenas por um pequeno atraso. Pergunte para alguém que numa viagem muito importante esqueceu os seus papéis e esqueceu suas anotações para trás. Ou seja, a nossa vida está envolvida de detalhes o tempo todo. E muitas vezes nós não damos a devida atenção a isso. E isso pode mudar tudo na nossa vida. E mudou. Mudou na vida desse sábio chamado Salomão, porque nós entendemos que Salomão está envolvido com transmitir e trazer fatos e sabedoria para nossos dias atuais. Salomão, quando escreve Eclesiastes, ele está muito e muito velho, e já sabe muitas coisas que aconteceram na sua vida, e agora é a hora de transmitir esses ensinamentos, essa sabedoria. Quem foi, ou qual foi o homem mais sábio da Bíblia? Salomão. Como é que surge a história dele? Você se lembra? Deus traz um novo rei agora para Israel. Davi está morto, Salomão é filho de Davi e assume o trono. Quando Salomão se vê na responsabilidade de rei, ele tem uma visão, e Deus pergunta para Salomão: o que você pedir para mim, a partir de agora, eu te darei.
Então Salomão olha para Deus e pede: eu quero sabedoria. Ele não pediu riqueza, não pediu fama e não pediu poder. E Deus disse então para Salomão: porque você pediu sabedoria, então eu vou fazer o teu reino forte, vou fazer o teu reino amplo e vou fazer o teu reino próspero, e o seu nome será conhecido entre as nações. O primeiro evento que acontece que mostra a sabedoria de Salomão é quando duas mães estão brigando por um bebê. Conhece bem essa história? As duas mães moravam na mesma casa e tinham 2 bebês. Um desses bebês acabou falecendo. Uma mãe dizia para a outra: esse é o meu bebê, porque eram muito pequeninos e pareciam os mesmos. A outra mãe dizia: não, esse é o meu bebê. Então as duas foram para o rei Salomão para resolver o problema. Uma dizia que era dela, a outra também afirmava que era dela. Salomão, diante daquela situação, tem a sabedoria e ele diz: peguem uma espada, cortem o bebê ao meio e dê metade, cada um para sua mãe. Então a mãe biológica se pronunciou e disse: por favor, dê esse filho para outra mulher, porque eu prefiro ver meu filho vivo do que o morto. E a outra mulher disse: nem meu e nem dela. Ou seja, Salomão identificou quem era a mãe verdadeira e devolveu para aquela que se manifestou, dizendo: fique com meu filho vivo, prefiro ele vivo do que morto. Salomão, então, depois desse grande feito, seu nome se tornou muito conhecido sobre a terra, até o ponto da rainha de Sabá vir conhecê-la. A Sabá, rainha de Sabá, significa uma mulher poderosa de um lugar dos mais distantes na Bíblia. Ela ouve falar sobre Salomão e sobre a sua sabedoria. E quando ela chega no reino de Salomão para saber e verificar se tudo era como era, então ela fica sem fôlego. É interessantíssima essa frase. A rainha de Sabá ficou como sem fôlego. É muito mais do que ela imaginava. Ela viu o uniforme de aqueles que serviam, ela viu os banquetes, ela viu a excelência do palácio, ela viu a riqueza, ela viu a prosperidade, ela viu a alegria do que acontecia, e ela disse: Salomão, o que eu ouvi sobre você, na verdade, não é nem metade. Você ultrapassa em muito, em riqueza, sabedoria e poder. E então ela enviou mais dinheiro, mais poder e trouxe mais patrimônio para o reino de Salomão. Muitas outras coisas ele realizou e foi considerado o homem mais sábio de toda a terra. Mas, de repente, um pequeno detalhe, um mínimo detalhe, começou a mudar a lógica da sabedoria de Salomão. O homem mais sábio sobre a terra acabou caindo e tropeçando num pequeno detalhe. Ele se envolveu com uma mulher que não era do seu povo. Ele se envolveu com uma mulher que adorava outros deuses, uma mulher que adorava Astarote, Azera, adorava deuses cananeus. E nesse envolvimento, essa mulher acabou desviando o coração de Salomão. E não apenas o coração de Salomão, como também o seu reino, o seu nome e todo o perfume que ele espalhava sobre Israel. Salomão era conhecido por andar bonito, cheiroso e elegante. Jesus fez menção dele. Em Mateus capítulo 6, Jesus fala: olha os lírios do campo, nem Salomão em toda a sua riqueza se vestiu como deles. Lírios são bonitos e perfumados. Já parou para pensar nisso? Lírios são bonitos e perfumados. Assim Salomão também era. Jesus o comparou. Mas um pequeno detalhe acabou contaminando esse perfume de Salomão. E a história dele então começou a ser destruída a partir disso. O homem mais sábio da Bíblia terminou os seus dias com esta epígrafe, ou com esta palavra. Diz assim: ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias, das nações que o Senhor dissera aos filhos de Israel: não ireis para elas, nem elas virão para vós, de outra maneira perverterão vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Tinha ele 700 mulheres, princesas, e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, olha aí, no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora de Davi seu pai. Salomão seguiu a Astarete, deusa dos sidônios, e a Milcom, a abominação dos amonitas, e assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera Davi o seu pai.
Isto é jeito de terminar a vida? Pois é justamente assim que Salomão escreve Eclesiastes. Salomão escreve da perspectiva de quem já passou pela fase da sabedoria e sabe que a sua sabedoria foi comprometida por devaneios e erros. Já parou para pensar? 700 mulheres, 300 concubinas, isso significa que ele tinha cerca de 1000 mulheres no seu harém. Isso significa também que ele tinha 1000 sogras. Já parou para pensar nisso? Que falta de sabedoria! Ou seja, 1000 sogras, 1000 cunhados, 1000 cunhadas, tudo isso perto do seu trono e perto do seu reino. Salomão não terminou seus dias como o homem mais sábio, mas terminou seus dias registrando suas impressões sobre a vida que ele teve e como ele correu atrás do vento. Eclesiastes é o resultado de correr atrás do vento. Eclesiastes é o resultado de correr através de poder, dinheiro e prazer. Em Eclesiastes capítulo 12, ele termina toda a sua menção dizendo: lembra-te, ó jovem, do teu Criador, no tempo da tua juventude, antes que venham os maus dias, no qual você dirá: eu não tenho neles prazer. De tudo que eu aprendi, diz Salomão, a suma é: teme a Deus e siga os seus mandamentos. Ou seja, depois de tropeçar, depois de errar, depois de falhar, Salomão deixa um grande ensinamento. De tudo que tem na vida, tema a Deus. Tema a Deus. Poder, dinheiro e prazer não são o resultado de quem quer ser reconhecido na vida e manter o seu perfume. Aliás, por falar em perfume, Salomão escreveu um lindo poema de sabedoria para nós, que diz assim: assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. Eclesiastes capítulo de número 10, perdão, tá bom? Está errado ali. Eclesiastes capítulo 10, versículo 1. Assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e honra. De quem que ele está falando? De si próprio. Salomão fala sobre a sua sabedoria, sobre a sua honra e diz: uma mosca morta foi capaz de contaminar todo o perfume que eu havia exalado na minha vida, no meu reino e na minha trajetória. E eu pergunto para você: você já parou para pensar sobre mosca morta? E é justamente o tema da mensagem essa noite: cuidado com as moscas mortas. E o ensinamento central é: pequenas coisas podem causar grandes efeitos. Assim como uma mocinha surda ser vista pelo seu pai e ser trabalhada na sua residência para que ela pudesse ter acesso a amigos, causou uma transformação na sua história, assim uma pequena coisa pode transformar a sua vida e a minha vida, para o bem ou para o mal. Como Salomão é a nossa referência, hoje eu quero mostrar para você pequenas moscas que podem comprometer a sua vida, podem comprometer a sua história, podem comprometer o seu futuro, podem comprometer a sua salvação, e ainda você não se deu conta disso, e está retendo, está cultivando pequenas coisas que estão causando grandes e gigantescos desastres na sua vida e na sua história. Então vamos lá, vamos pensar. Quais seriam as moscas que você teria que tomar cuidado, baseado na vida e na história de Salomão? A primeira mosca que Salomão tropeçou é a mosca do prazer. Esta é a maior mosca dos nossos dias, mas parece que não está sendo vista. Nós estamos vendo maridos destruírem seu casamento por uma pequena mosca, comprometem a sua vida conjugal por uma mosca morta, e lançam fora um perfume de 20, 25, 30, 40 anos de história. Eu vejo isso o tempo todo acontecendo. Gente que tem um lindo perfume, uma linda história construída a dois, mas por causa de um pequeno detalhe, colocam tudo a perder, colocam tudo a estragar. É aquela mulher que, sem consultar o marido, traz a sua irmã para morar com eles. A sua irmã que tem vários problemas de ordem moral em outra cidade, e de repente esta irmã está dentro da casa de um homem sincero, sensato, coerente, íntegro,
E de repente esta irmã está trabalhando na mentalidade, no comportamento desse homem. E de repente este homem está na cama com a sua cunhada. E a sua história se desfaz, se acaba simplesmente por prazer. Quantos casos nós vemos e nós observamos de jovens que põem a perder o seu futuro por causa de uma noite de prazer. Aquela moça com um futuro brilhante, que de repente tem que ser internada numa clínica psiquiátrica porque está atentando contra o seu próprio corpo, está fazendo incisões, está usando giletes, está tentando cortar-se ou causar dor a si mesmo para ver se a dor da alma acaba. Quantas pessoas estão comprometendo o seu futuro? Um jovem, por exemplo, simplesmente por uma noite de prazer, acaba comprometendo a sua história, tendo que se casar brevemente, simplesmente porque houve uma gravidez precoce. Quantos casais estão comprometendo a sua vida, simplesmente por causa do prazer, o prazer da compra, o prazer do consumo, o prazer do ter, e não conseguem mais se adequar, porque quando sentam na mesa para conversar sobre finanças, é um Deus nos acuda, não conseguem se solidarizar um com o outro, porque um está buscando o prazer do outro, um prazer a si próprio, um individualismo sem precedentes. Pessoal, hoje o nosso mundo se move por prazer, hoje o nosso mundo trabalha na nossa mente, a moda de agora é a sensação, desde que você sinta e se sinta bem, não é errado, desde que você sinta e seja bom para você, não tem problema, isso é mosca morta. E nós estamos assistindo pessoas contribuindo para a sua autodestruição, em nome do prazer. E esse prazer pode ter várias faces, pode ser o prazer sexual, numa balada, numa noite, apenas num programa, pode ser um prazer do ter, o consumo, o cartão de crédito, o dinheiro gasto impensadamente, pode ser o prazer do reconhecimento, aonde desde que eu seja visto, percebido e notado pelas pessoas, e o meu Facebook tenha muitos likes, eu posso fazer o que eu quiser. Queridos irmãos, o que nós precisamos aprender é que uma mosca morta contamina e transforma toda a essência do perfume. Eu não sei se você já parou para pensar, mas quantas moscas mortas já pousaram no perfume da sua vida? E em nome do prazer, você está comprometendo uma história linda que Deus está querendo construir, uma história maravilhosa que Deus tem para você, mas é o prazer do ter, o prazer do possuir, é o prazer da bebida, é o prazer do cigarro, é o prazer das drogas, é o prazer do sexo, é o prazer da vida. Ser cristão não é viver sem prazer, ser cristão é direcionar o prazer, porque Salomão, perdido no seu prazer, perdeu-se entre as mulheres, e isso pode ser altamente destrutivo para a sua vida, para a minha vida, quando nós colocamos o prazer acima da lógica e da razão. Tem algum exemplo bíblico, pastor? Tem, sim, senhor. Você conhece Sansão? Sansão, um nome muito parecido com Salomão, teve o seu grande problema baseado no prazer. Diz a história bíblica que Sansão foi consagrado desde o ventre, e Sansão cresceu com uma grande honra e com uma grande fama. Era o homem mais forte da história. Um dia a gente estava até numa disputa de conhecimento bíblico e nós estamos fazendo uma brincadeira com as pessoas. Então falamos, quem foi o homem mais forte da Bíblia? Então o jovem se levantou e disse, Hércules. Não, Hércules não foi o homem mais forte da Bíblia, tá bom? Hércules é da mitologia grega. Na Bíblia é Sansão, perdão. E Sansão tinha um segredo. Ele era consagrado ao Senhor, que não podia cortar o seu cabelo. Quando ele foi ficando cada vez mais forte, sua fama foi se desenvolvendo e se espalhando, ele acabou conhecendo uma mulher que não era do povo dele. Olha aí o perigo. Olha aí o perigo, jovem, de você caçar pessoas que não compartilham a sua fé, que não compartilham o seu Deus, que não vivem no padrão da sua vida no altar de Deus. Tem gente que diz, não pastor, eu vou orar por ele, ele vai se converter, eu vou orar por ela e ela vai se converter. Eu acho melhor, e na minha opinião, e até no mandamento bíblico, é melhor você não correr esse risco. Por quê?
Porque Salomão se desviou quando se envolveu com uma pessoa que não era da sua fé. Sansão se desviou quando se envolveu com uma pessoa que não era da sua fé. Então, num certo dia, depois de tanto insistir, Dalila consegue tirar o segredo de Sansão. Sansão conta para ela: a minha força está nos meus cabelos. Se você cortar o meu cabelo, eu não terei mais força. Dalila, que não era boba e nem nada, estava ali a serviço dos filisteus, simplesmente para tirar essa informação e destruir o homem mais forte entre os povos, contou aos filisteus, de noite cortou o cabelo dele, e os filisteus vieram, e então retomaram, o prenderam, o colocaram escravo, furaram seus olhos, e o fim de Sansão foi trágico. Ou seja, um prazer com uma mulher filisteia, chamada Dalila, comprometeu a história do homem mais forte da Bíblia. O que dirá você? O que dirá eu? Por isso, não brinque com mosca morta. Não deixe ela pousar no seu perfume. Não deixe ela rodear a sua história. Homens que infelizmente entram em bate-papos virtuais. E isso tem se tornado cada vez mais comum, porque atrás da internet, depois que a esposa dorme, quando os filhos estão na faculdade, eu posso ser qualquer pessoa. Estão comprometendo a sua vida, a sua história. Isso é mosca morta. Homens que estão armazenando, consumindo pornografia em seus celulares, estão destruindo sua mente, estão destruindo as suas convicções e os seus padrões morais de sexualidade, estão colocando mosca morta na sua vida. Homens que se envolvem com 1, 2, 3, 4 mulheres, 5, dezenas delas antes do casamento, estão comprometendo, estão jogando cheiro podre no perfume da sua família futura. Mulheres que estão perdendo o seu tempo, destruindo a sua história, se enveredando por caminhos das redes sociais, sem nenhum tipo de critério, estão colocando mosca morta nas suas histórias. Meninas, jovens, que estão se relacionando com rapazes, que não têm nenhum perfil de homem de Deus, que não as tratam como princesas que são, como rainhas que devem ser, estão colocando moscas mortas em suas famílias do futuro, em sua história. Gente que está migrando de fé em fé, andando de religião em religião, vem na terça-feira, recebe oração, vai nos domingos na missa, recebe a hóstia, na quarta-feira faz um passe no centro espírita, na sexta-feira um centro de candomblé para poder fazer um despacho. Gente que está colocando mosca morta na sua fé, não conseguirá se sustentar quando os dias maus vierem em sua vida, porque não tem fé nenhuma. Quem tem fé em tudo, não tem fé nenhuma. Então eu digo para você aqui essa noite, onde você tem colocado, ou onde você tem guardado o seu perfume? Ele está bem protegido? Porque a mosca morta está rodeando para ela poder sentar e destruir. Uma mosca morta. O homem, uma mosca morta. Um homem, ele fez a sua história como uma das mais lindas. Ele construiu um lar sólido, foi um pai atencioso, colocou suas filhas na faculdade, um marido zeloso, um empresário de caráter. Mas no alto da sua idade, e já chegando à sua senilidade ou à sua velhice, ele acaba se envolvendo com o que nós chamamos de rabo de saia. Acaba se envolvendo com uma pessoa que não poderia. E então, sua esposa termina o casamento, seus filhos se voltam contra ele, sua vida se desfaz, e no seu funeral, lá está um homem que passou 60 anos da sua vida fazendo o perfume, e nos seus últimos anos de vida, destruiu com uma mosca morta. E eu pergunto para você, vale a pena isso? Vale a pena a gente colocar o prazer acima de qualquer custo? Acima de qualquer coisa? Salomão colocou e disse, uma mosca morta, ela contamina o perfume. E você sabe que perfume trabalha com essência. E perfume precisa de um tempo de decantação. E parece que quanto mais velho, parece que mais cheiroso fica. Quanto tempo o seu perfume foi colocado no jarro? Por quanto tempo você o protegeu? Não é hora de você se descuidar das moscas. Não é hora de você deixá-las sobrevoarem, porque se cair ali, ele vai comprometer toda a perfumaria. Toda. E o odor, que antes era perfumado, agora se torna fedor. De odor a fedor, você passa agora a viver uma vida que exala mau cheiro. E Deus me trouxe aqui essa noite para dizer para você e para te orientar, no nome do Senhor Jesus, não permita que a sua história exale
mau cheiro. Não desista agora de espantar as moscas. Não desista agora de fazer com que elas batam em retirada. Afinal de contas, quem está por detrás das moscas é sempre o inimigo. Você já ouviu falar de Beelzebu? Já ouviu falar? Beelzebu é citado apenas no Novo Testamento por Jesus e pelos fariseus, que lá falavam que Jesus expulsava os espíritos malignos pelo poder de Beelzebu. A palavra Beelzebu significa um deus que era do Antigo Testamento, que as pessoas referenciavam e também ofereciam sacrifício. E o nome Beelzebu significa Senhor das moscas. Quem está por trás das moscas é Beelzebu. Quem coloca as moscas dizendo é só uma noite, é só uma cachaçada, é só mais uma mulher, é só um chat, é só uma conversa no Facebook, é só um encontro inofensivo, é só mais um homem na sua vida, é só mais uma picada, é só mais uma cheirada, é só mais uma mesa, é só mais uma condição. Quem está por detrás dessa palavra é Beelzebu. Ele é o Senhor das moscas, e Ele envia do inferno essas moscas para fazer com que a nossa história seja contaminada, e o que antes era perfume passa a ser mau cheiro. Primeira coisa é prazer, segunda coisa é poder. Salomão teve não apenas prazer para desvirtuá-lo, mas também teve o poder. Se você quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela. Dê poder a essa pessoa e então você descobrirá quem ela é. Salomão descobriu da pior maneira possível. O poder o embriagou, o poder o desvirtuou, o poder traçou um outro caminho para a sua história. O homem que poderia ser o maior rei de toda a história de Israel se tornou apenas uma história bíblica para a gente poder lamentar o seu final trágico. E eu pergunto para você, quantas coisas ainda comprometerá na sua história em busca de poder? Quantas coisas você negociará, e nós negociaremos aqui nas nossas vidas apenas para ter sucesso, apenas para ter visualização, apenas para sermos notados. Você sabe que a maior necessidade do ser humano é ser desejado. O maior desejo do ser humano é ser desejado. Por isso que o poder nos inebria, por isso que o poder nos atrai, por isso que o poder nos chama a atenção, por isso que o poder é uma tentação na nossa vida. É o desejo de dominar, é o desejo de estar acima, é o desejo de ter subalternos, de ter escravos, de ter gente em que possamos mandar e pisar sobre ela. Quanta mosca morta nós vemos nos nossos jovens em relação ao poder. Quantas moscas mortas nós vemos em nossos homens em relação ao trabalho, em relação ao ser, em relação a possuir. Veja o carro que eu ando, veja a casa que eu tenho, veja a mulher que eu saio. Você sabia que muitos dos adultérios não estão relacionados nem à noite de prazer, mas estão relacionados aos troféus, que essas pessoas podem apresentar à sociedade, ou apresentar aos amigos? Eu fiquei com aquela. E muitas das mulheres, talvez você esteja aqui essa noite, e esteja saindo com um homem casado. Pastor, isso não é coisa de falar na igreja. É sim, porque igreja é lugar de pecador. E aqui está você, ouvindo-me falar, e saindo com um homem casado. Eu quero dizer para você essa noite aqui nesse lugar, você é só um troféu para ele exibir diante dos seus amigos. E além de ser um troféu, você é uma mosca morta para acabar com o perfume de uma família. Saia disso quanto antes. O Senhor te adverte, mulher, saia desse adultério antes que toda a perfumaria seja contaminada e você só fique com o mau cheiro. Cuidado, porque o poder inebria, o poder ter, o poder ser, o poder possuir, tudo isso nos chama a atenção. Agora, não sei se você já parou para pensar como que é interessante isso. O poder está relacionado, inclusive, aos nossos relacionamentos. Interesses, vantagismo. A gente chega de perto de pessoas e a gente se relaciona com pessoas que muitas vezes podem nos promover e nos colocar num lugar mais elevado. Nós não queremos nos relacionar com pessoas que possam precisar da nossa ajuda, ou possam nos segurar um pouquinho atrás, porque são pessoas que não estão correndo na nossa altura. Muitas vezes nossos relacionamentos são relacionados a ter poder a partir de um trampolim de pessoas. Às vezes nós estamos aqui exatamente agora usando pessoas para a gente chegar em algum lugar. Isso é mosca morta. Isso é mosca morta porque daqui a pouco se descobrirá a farsa. E daqui a pouco você estará novamente sem amigo, sem credibilidade e sem moralidade para poder dizer isso. E por fim, o que tirou Salomão do caminho foi prazer, poder e dinheiro.
o homem mais rico do mundo, chegou ao nível de que ele não tinha mais o que possuir. Então ele começou agora a possuir o que ele não precisava. Esse é o grande problema de Mamon. Mamon coloca novas necessidades a cada momento. Mamon é insatisfeito, Mamon é insaciável. Quanto mais a gente coloca na boca dele, mais fome ele tem, mais ele quer ter. Ele cria novas necessidades, novos apetites o tempo todo. E aqui está você, com mosca morta, porque tomou a sua sabedoria, fez negócio errado, agiu de uma maneira impensada, colocou mosca morta num perfume financeiro que estava exalando bem. Em outras palavras, quantas coisas na nossa vida perderam a sua essência, porque nós acabamos destruindo e perdendo a credibilidade, porque permitimos uma mosca morta pousar. Era para ser diferente, mas ela chegou. Ela pousou no nosso pensamento. E então, nós permitimos que ela ficasse e contaminasse. Ei, moça, por que você permitiu que essa mosca morta pousasse no seu pensamento, dizendo que você não é bonita? E agora está você, depois de cada comida, colocando o dedo na goela para vomitar, porque você não consegue se achar bonita e tem medo de ficar obesa. Isso é mosca morta. Isso é doença que você permitiu entrar na sua mente. E você, esposa, ciúme doentio que está destruindo seu casamento, deixou a mosca morta pousar, e agora não há paz no casamento, tudo é briga, tudo é intriga, onde você estava, com quem você estava, o que aconteceu, a desconfiança o tempo todo, consumindo seu matrimônio. E você, homem, permitiu que a inveja pousasse na sua mente e contaminasse a sua história, olhando, comparando tudo, e sendo descontente com quem você é, com o que você tem, com quem você se casou, com a pessoa que você se tornou. Olha só quantas moscas a gente tem assimilado na nossa vida e tem comprometido a nossa essência. É esse rapaz, homem, valente, testosterona, fala grosso, 23 como nós somos, na fita métrica do seu DNA, e de repente começa a colocar na sua mente: será que eu não sou homossexual? Será que eu não deveria namorar homens? Será que eu não deveria deitar com outro homem? É mosca morta, que contaminou o perfume. Não deixe isso acontecer na sua história, não comprometa a sua vida, a sua integridade, não deixe a sua mente ser tomada por isso, porque, não sei se você percebeu no texto que Salomão disse, eu quero voltar nele, uma mosca morta, uma, não precisa de muitas, uma apenas é capaz de fazer um grande estrago. Pequenos detalhes fazem grande diferença e trazem grandes efeitos. Uma mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. Ela muda a essência. E eu pergunto para você, você é essa pessoa que você é mesmo? Ou os traumas da sua vida e as moscas mortas que você sustenta ainda na sua alma estão estragando o seu perfume? Era para você ser uma mulher perfumada, mas tudo que você fala é azedo, é amargo, é ácido, porque a mosca morta contaminou o seu perfume. Tudo que você tem, homem, é ressentimento, é raiva, é ira, porque num determinado momento a mosca morta tomou conta do seu coração. Ou seja, ela mudou a essência de quem você era. Você era uma pessoa feliz, tinha um sorriso encantador, mas uma palavra tirou a sua alegria de viver, e tudo que você quer hoje é morrer. É mosca morta. Não deixe isso acontecer novamente com você. Espante essa mosca, tire ela do seu perfume o quanto antes. Não deixe ela mudar a essência de quem você é. Veja você, há 3 meses atrás você estava aqui nessa igreja com uma fé inabalável, dizendo: meu casamento vai mudar, minha história vai mudar, meu ser vai mudar, até que você encontrou uma pessoa que não é da mesma fé, uma pessoa que não vem nesse lugar, e diz para você: o quê? Você está indo naquela igreja? Igreja de rico, igreja de pobre, igreja de gente pecadora, igreja de gente moralista, não sei qual foi o elemento, e de repente a fé que estava brotando no seu coração falou: é verdade isso? Será que eu preciso continuar indo lá? Quantas moscas mortas pousaram na sua fé, e hoje você está aqui, parece que fraca, deprimido, não consegue orar, não consegue ter a convicção, não consegue declarar a palavra de Deus. É mosca morta, que infelizmente passou perto do perfume, que estava destampado, descuidado, e sentou. Então, eu quero trazer a principal palavra para você essa noite aqui nesse lugar. Mosca morta só entra em perfume descuidado. Cuide do seu perfume. Qual é o seu perfume que você precisa cuidar essa noite? São seus filhos,
Tire essa mosca maldita de meio deles. Tampe esse frasco de perfume novamente. Cuide da sua casa. Ore com eles. Coloque a mão na cabeça deles enquanto estiverem dormindo. Profetiza que ele é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Quando estiver saindo pela porta da sua casa, ei, volta para cá com o seu material. Eu quero te abençoar. Eu quero dizer que o seu futuro é brilhante, que você será um homem de Deus. Tire as moscas mortas, tampe esse frasco. Talvez nós estejamos sofrendo a consequência de lugares que nós descuidamos e paramos de viver e de proteger. Se é o seu casamento que você deixou descuidado, se é a sua fé, parou de frequentar a igreja, parou de orar, parou de buscar, parou de fazer a campanha, o que é que você precisa cuidar novamente? O que é que está destampado, começando a exalar um mau cheiro e que você precisa tomar uma providência? E não é para amanhã. Quando começa o mau cheiro, é necessário a intervenção. E faça isso hoje no nome de Jesus. Outra coisa que eu gostaria de te lembrar é que a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume. Ela parece que as coisas ruins têm um poder catastrófico sobre as coisas boas. Já parou para pensar nisso? Esse dia eu estava conversando com uma pessoa que eu nunca tinha parado para pensar no ditado popular que diz: uma laranja podre estraga toda a caixa. Não é verdade? A gente olha para uma pessoa e fala: laranja podre. Você já percebeu um jovem aqui na nossa comunidade, crente, homem de Deus, sincero, que vai na escola dele e de repente no intervalo da escola ele fala: pessoal, vem cá, eu quero compartilhar a palavra de Deus e os ensinamentos de Cristo com vocês, eu quero orar com vocês e abençoar vocês. Já viu quantas pessoas estão em volta dele? Já viu? Eu já. 3, 4, 5 quando está lotado, e é puro sucesso o momento de oração da escola. Mas você já viu um funk tocando na hora do intervalo? E de repente alguém escuta: a loirinha tá aqui, tá, moreninha tá aqui, tá, né? E tem uma lá, batendo com não sei o que lá no chão, e a outra que é só uma nádega flutuante, a outro que é apenas um corpo remexendo, parecendo uma cobra enfeitiçada. Lá, está cheio de gente olhando aquilo lá. O poder destrutivo das coisas ruins parece ser muito mais forte que o poder construtivo das coisas boas. Por que uma laranja destrói a caixa inteira e não a caixa inteira conserta a laranja? Por que tem que ser assim? Por que não é o perfume que perfuma a mosca morta, mas é a mosca morta que estraga o perfume? Por isso, tome cuidado com as coisas ruins, porque elas têm um poder destrutivo. Você já parou para perceber? Quando você está perto de uma pessoa saudável, chega um camarada saudável, boa saúde, sarado, malhado, você fica perto dele, o que acontece com você? O camarada está lá, barriga tanquinho, bíceps definido, tríceps definido, tórax definido, quadrúpedes, tudo certo. Ele está, como fala, trincado, está em shape, está lá, tudo certo. Aí você fala: quero ficar igual a ele. Mas é certo que eu quero ficar igual a ele. Aí você fala assim: para ficar igual a ele, vou ficar perto dele. Aí você está lá do lado dele, o cara trincado. Aí daqui a pouco você olha, tudo do mesmo jeito, tudo flácido. Saúde não passa. Já viu saúde passar? Você ficar perto de uma pessoa saudável, você vai ficar saudável igual ela? Vamos supor que você está agora com catapora. Aí você vai perto de uma pessoa que não tem catapora e diz para ela: posso ficar perto de você para ver se eu me curo? O que você vai fazer? Passar catapora para o saudável. Por que a gente não fica saudável perto de pessoa saudável? A gente fica doente perto de pessoa doente. O poder destrutivo da mosca é maior do que o poder perfumador do perfume. Por isso, não brinque com as coisas erradas. Não ande no meio de gente que não compartilha a palavra de Deus. Não permita que a mosca pouse no seu perfume dizendo: eu vou perfumar essa mosca. Não é isso, meu filho. É a mosca que vai estragar o seu perfume. Não deixe esse rapaz chegar na sua vida. Não traga ele para dentro da sua casa. Não deite-o na sua cama. Você não vai perfumar a história dele. É ele que vai estragar a sua vida. Não diga que você vai curar um traficante. Não diga que você vai curar um drogado ou uma drogada, dizendo que se relacionar com ele, ele vai ser melhor, ela vai ser melhor. Você
Você não tem poder para perfumar a mosca, é a mosca que tem poder para estragar o seu perfume. Não diga que você vai na night, e lá na night você vai conseguir influenciar as pessoas com seu bom comportamento. Isso não acontece, é a mosca que estraga o perfume, não é o perfume que perfuma a mosca. Por isso, cuidado com as coisas ruins que você anda vendo. O que é que você está vendo, homem? O que é que você anda vendo, mulher? O que é que você anda postando? O que é que você anda consumindo? O que é que você anda lendo? O que é que você anda assistindo? Com quem você anda falando? Quais são as pessoas que frequentam a sua casa? Quem são as pessoas do seu círculo de amizade? Quais são os lugares que você prioriza em ir? Meu irmão, minha irmã, essa é uma boa resposta para saber se a mosca está destruindo o seu perfume ou se você está protegendo o seu frasco. Porque a gente não perfuma a mosca morta, a gente protege o frasco para que ela não entre. Então não brinque, coloque isso para fora o quanto antes, jogue o pecado, porque Salmo capítulo 1 foi a meditação do jejum ontem, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não está segundo o caminho da impiedade. Ou seja, você não anda, você não ouve e você não se assenta, porque esse não é o caminho que o Senhor preparou para você. Por isso eu te peço e eu suplico que essa noite você abra bem os seus ouvidos e, por favor, cuide com as moscas mortas. Não deixe nem voar sobre o seu frasco. Tampe-o, proteja. Se são seus filhos, cuide deles. Se é o seu casamento, encontre caminhos para protegê-lo. Se é a sua saúde, se é a sua fé, se é a sua moral, se é a sua integridade, cuide para que ela não destrua o perfume que Deus quer trazer para a sua vida. Paulo diz: porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo. Eu te suplico, no nome do Senhor Jesus, não deixe esse perfume se tornar azedo ou virar um mau cheiro diante das moscas mortas que querem, por Beelzebu, atrapalhar a sua história, a sua vida. Vamos colocar em pé enquanto a equipe de louvor vem aqui à frente. Eu quero orar com você nesse momento. Senhor Jesus, oh Deus, o Senhor trouxe homens e mulheres aqui que eu nunca conhecia a história deles, e o Senhor falou ao coração deles mostrando cuidado, e o Senhor tem dito isso. O Senhor disse hoje através da mãe dela: cuidado. Hoje o Senhor disse através do filho de 6 anos: papai, não faz isso. Hoje o Senhor disse através daquela mensagem no WhatsApp: caia fora antes que seja tarde. E hoje o Senhor está dizendo através desse púlpito: cuide do seu frasco para que você não contamine a sua história. Por isso, Pai, eu tenho certeza que hoje para essa pessoa o Senhor falou. Eu tenho certeza que o Senhor ministrou esse coração que veio com muitas moscas sobrevoando a sua história. E hoje essa pessoa decidirá enfim cuidar do seu frasco e proteger o seu perfume, porque foi para perfumar esse mundo que fomos criados e não para sermos recipientes de mau cheiro. Por isso, Deus, eu te peço, na vida desse homem, tira esse mau cheiro. Na vida dessa mulher, tira esse fedor. Na vida desse casal, retira, Pai, esse sofrimento. Ó Deus, na vida dessa pessoa, perfuma essa noite essa igreja, perfuma essa noite relacionamentos. Eu quero orar por casais aqui, meus irmãos. Você está com a sua esposa perto de você? Eu quero orar, dá a mão para ela, por favor. Dê a mão para sua esposa, para o seu marido. Você que não está com o seu marido, nem com a sua esposa aqui, ele ficou em casa, reclamando, ficou em casa, ficou no bar, ficou com os amigos, ou ela ficou, não quis estar com você. Coloque a mão no seu coração. Eu quero abençoar casais. O Senhor fala para eu orar por casais aqui essa noite. Eu quero pedir que a minha esposa venha aqui comigo à frente. Eu quero profetizar como casal e como família, de que a sua casa está protegida, de que a sua casa está perfumada, de que o seu frasco está guardado e de que o Senhor está guardando a sua história. Nós vamos orar agora pela sua casa. Nós vamos orar por esses casamentos agora em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos na sua presença, Deus, porque nós sabemos que o Senhor nos faz o bom perfume de Cristo. Nós somos esse bom perfume, Deus,
E eu te peço que o Senhor possa selar isso na nossa vida aqui. Se alguém aqui, Deus, se algum casal aqui ainda não entendeu isso, Deus, que nós somos esse bom perfume, Pai, que o Senhor possa colocar nesse coração, nessa mente, Deus, nessa razão que tem tantas dúvidas do Senhor, que é permeado por moscas mortas. Afasta desse frasco, Senhor, todas em outro lugar, seja no seu trabalho. Homem, você vai ser tocado pela presença do Senhor. Não é a palavra do pastor, não é a palavra de um homem, é a palavra de Deus sobre a sua vida. Sua vida, sua casa precisa ser restaurada. Tome uma atitude no nome de Jesus. Feche essa tecla em nome de Jesus. Feche essa tela no nome de Jesus. E que haja restauração no seu casamento, na sua vida. Uma nova história vai acontecer, porque Deus é quem faz, não nós. Nós não somos nada. O Senhor é tudo dentro da sua casa, dentro da sua mente. Livra, Senhor, o teu povo das artimanhas de Satanás. Livra o seu povo de todas essas moscas que tem tirado a presença do Senhor dos lares. E traga, Senhor, o bom perfume de Cristo no nosso lar, em nome de Jesus. Eu quero convidar você que vai começar a sua campanha de oração a vir aqui à frente conosco, e você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana, nós queremos orar com você aqui. A equipe de intercessão vem aqui à frente para a gente orar. E eu quero abrir uma oportunidade para você hoje que não está em campanha e não vai começar uma campanha, mas sentiu que precisa tirar uma mosca morta da sua vida. Nós vamos orar por isso aqui agora. Equipe de intercessão, nós vamos pedir para que Deus retire de cada coração moscas mortas que estão comprometendo o perfume de Cristo na vida delas. Então você que está na 5ª, 6ª e 7ª semana, você que vai começar, ou você que quer tirar moscas mortas da sua vida, o pecado que está te assolando e contaminando o cheiro de Deus na sua história, eu quero que você venha à frente, nós vamos orar por você. Acrescenta paz, não há espaço para confusão. Pai, então, pra que me preocupar com a aflição e com as dores do meu coração? Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Do meu coração, se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Tua alegria é a minha força. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo.
onde os anjos cantam santo. Eu quero entrar, Onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo, onde os anjos cantam santo. se tua presença só traz Alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Levante sua mão assim, por favor. Paizinho, eu quero profetizar com os teus filhos agora. Esses corações que estão vivendo, ó Deus, a fé contaminada, que estão experimentando, ó Deus, momentos de fracasso na sua história, que estão experimentando dúvidas, incertezas e inseguranças. Gente, ó Deus, que permitiu que pousasse sobre eles pensamentos negativos e ruins, contrários à sua palavra. Senhor, eu profetizo hoje que o mover do Senhor está nesse lugar, e os teus filhos sairão perfumados e perfumando, perfumados e perfumando. Eu declaro no nome de Jesus, seu casamento está perfumado e sairá perfumando, sua família está perfumada e perfumará, seus filhos, sua história, seu passado, a presença de Deus restauradora está sobre a sua vida. E se você crê nisso, você diz amém. Deus abençoe, vá na paz e espante toda a mosca do seu frasco perfumado em nome de Jesus. Tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força. Se tua presença só traz alegria, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força, tua alegria é a minha força.